Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo para mais um estudo bíblico sobre um tema básico, que é agora sobre a origem do mal. Falamos sobre a Bíblia, nós vemos como este livro é importante, o conteúdo que está escrito aqui é válido para os nossos dias, é a palavra de Deus e somente este livro tem que ser a base de fé. No segundo estudo nós vemos como foi a criação do mundo, nós vemos que Deus criou no primeiro, no segundo e terceiro dia, que ele foi complementando e foi preenchendo cada espaço que ele criou no primeiro, com o dia quarto, no que ele criou no segundo, no dia quinto, o que ele criou no terceiro, no dia sexto, e ao sétimo dia ele descansa. Contudo, a Bíblia enfatiza que tudo que Deus criou era bom. Só que quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente não vê um mundo bom, a gente vê um mundo difícil, um mundo cruel. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Quando que surgiu o mal? Sendo que quando Deus criou tudo, tudo era bom. E ainda na sexta-feira, Deus enfatiza, tudo era muito bom. Bom, vamos para Isaías, capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu, que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que diz. Esse daqui é um princípio de pensamento satânico. Quando Lúcifer, é um jeito vulgar chamado Tíferos, que é o portador de luz, a Bíblia não dá o nome para aquele que se opõe a Deus, ela se chama de Satanás, que é acusador, o advogado de acusação dentro do Oriente Médio, ela chama de Diabo, que através de, e Balos, no grego, significa lançado, então Diabolos, aquele que foi lançado através de, o dragão, a antiga serpente. A Bíblia dá vários nomes, apelidos para ele, mas não dá o nome original dele. E nós chamamos vulgarmente de Lúcifer, contudo, é um nome que foi um errinho de tradução lá para São Jerônimo no começo aqui da nossa era. Mas qual que é a questão? Por que ele surgiu? A Bíblia não diz exatamente como surgiu o mal no coração dele, mas ela fala dos pensamentos que ele tinha. Por ser um ser livre, por ter livre-arbítrio, ele poderia se rebelar contra Deus, poderia se rebelar contra a sua lei. E é isso que acontece. O desejo dele falou, olha, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. E Ezequiel 28 complementa um pouco mais essa ideia, a partir do verso verso 13. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engates e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis, e te pus para que te contemplem. Satanás, foi criado um ser perfeito, foi posto como um querubim da guarda, ele é alguém que era da hierarquia dos anjos, era um dos mais próximos ao Senhor, e ainda assim, por causa da sua formosura, do seu resplendor, ele corrompe o seu coração e se acha iniquidade nele. E o que é iniquidade? É a desobediência, desobedecer a Deus. E é isso que acontece. Satanás, então, ele quer ser adorado no lugar de Deus. Ele quer ser o alvo da adoração e não ser o adorador. E isso o põe contra Deus. E Deus não proibiria ele ter esse sentimento por causa que era uma escolha total, ele tinha essa liberdade. Então, acontece que lá no capítulo 12 de Apocalipse, vamos lá para Apocalipse 12, nós temos uma cena um tanto quanto triste. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu.
Miguel, que é um dos nomes dados a Cristo em linguagem profética. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Satanás, ele se corrompe, surge o mal dentro dele, ele se rebela contra Deus, ele convence uma parte dos anjos, a Bíblia fala que a terça parte, ele acaba tendo uma batalha, não sei, a Bíblia não fala como foi essa batalha, se foi física, se não foi física, se foi ideológica, se não foi ideológica, mas acontece essa batalha, e Satanás então é expulso do céu. E aí nós temos um momento, que é o momento da criação, que foi todo aquele momento trabalhado. Depois da expulsão de Satanás, o ser humano foi criado. O ser humano foi criado. E aí nós temos um trecho que eu não li para vocês no último estudo, lá em Gênesis. Pode ir lá para Gênesis, capítulo 2. Olha que interessante. Quando o mal surge, Deus não impede diretamente. Porque se ele impedisse naquele momento, era muito simples. As pessoas não serviriam ele por amor, ele quer o amor, ele não quer obediência por obediência. Ele quer temor e obediência por amor e por querer. E quando Satanás se rebela, sendo o primeiro a se rebelar, ele permite que ele continue, para que todos os outros anjos vejam qual que é a consequência da rebeldia. E que as leis que ele dá, que os mandamentos que Deus dá, não são para que aprisione-nos, mas é para nos libertar. A lei de Deus é lei de liberdade. E quando nós vamos aqui para Gênesis 2, deixa eu verificar aqui, rapidinho, só para ler o verso para vocês. Ok. Gênesis 2, do versículo 15 ao verso 17. Tomou, pois, o Senhor ao homem, o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando Deus coloca o homem e a mulher no Éden, e ele tem um jardim plantado, e fala: olha, de todas as árvores vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus dá uma negativa: olha, vocês não podem comer daquela árvore. Poxa, mas podia comer de todas as outras árvores. Eles tinham uma liberdade gigantesca. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era desobedecer a Deus por escolha, não por obrigação. Olha, eu vou passar fome se não comer. Não, eles tinham outras opções. E assim como nós temos outras opções, quando a gente deixa de obedecer o mandamento de Deus por uma vontade própria, porque a gente acha que não existe outra opção, quando a gente acha que não vai ter serviço, não vai ter dinheiro, sendo que quem nos mantém é o próprio Deus, a gente está fazendo isso por pirraça, a gente está fazendo pelo próprio desejo. Assim, quando nós vamos ver o que acontece aqui. Eles tinham um jardim inteiro, várias árvores e árvores de tipos frutíferos. Só não podia comer de uma única específica, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala: olha, certamente vocês morrerão. Contudo, quando a gente vai ali para Gênesis capítulo 3, diz bem assim, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, aqui nesse caso, ela é utilizada como instrumento satânico. E qual que é a primeira coisa que ela faz? É colocar dúvida ou fazer a mulher respondê-la. Ela precisava de uma resposta. E chegando a mulher a conversar com ela, a serpente tinha mais poder para poder fazer com que a mulher caísse nos seus argumentos. Então, quando ela fala isso: olha, Deus não falou que era para vocês não comerem nenhuma árvore do jardim? A mulher então responde: verso 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha que a mulher explica: olha, não é nenhuma árvore, eu só não posso comer dessa árvore que você está aí. Mas a serpente, ela vem e fala para a mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente, que no caso é o próprio Satanás aqui neste momento, ela coloca sobre a mulher
ela coloca sobre a mulher o mesmo sentimento que ele teve quando ele se rebelou contra Deus. Olha, porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, vocês serão como ele. Olha, ser como Deus, meu Deus, deve ser bom. Então a mulher olha para o fruto, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras para si, folhas de figueiras fizeram cintas para si. Eva come do fruto, dá para Adão, e ainda ambos pecam contra o Senhor e os seus olhos se abrem. Por opção, por escolha, o ser humano se rebelou contra Deus. Mas Deus te falou que a consequência era a morte. E a gente vê aqui, sim, a consequência é a morte. Deus clama por Adão e Eva, porque sabia do que tinha acontecido, e Adão fala para ele bem assim, olha, ouvi tua voz no jardim, verso 10, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e os és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tu e tua descendência, o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E ainda vem, multiplicarei de sobremodo as suas dores, você vai ter o parto com dores, o homem teria que, do seu suor, retirar o sustento. Está escrito agora no restante do texto de Gênesis capítulo 3. Para não prolongar muito, desobedecer a Deus é uma escolha que o ser humano teve. Existiam várias árvores e apenas uma para não comer. O ser humano comeu por escolha. Desobedeceu a Deus. E o pecado é a ausência do Senhor. É negar a Deus. A iniquidade é quebrar a lei do Senhor. E Deus tinha dado uma lei. E olha, não era uma lei privativa. Porque não podia comer uma árvore. Tinha todas as outras para comer. Eles tinham outras opções. E nós também temos. Nós temos várias opções. Os mandamentos do Senhor que, apesar de serem negativos, eles nos dão muito mais liberdade. Eles dão muito mais amor. Eles nos dão muito mais desejo de partilhar a vontade de Deus. Queridos, sofremos por uma escolha nossa. A consequência do pecado é o sofrimento, é a dor. Nos planos de Deus não estava criança e leucemia na mesma frase. Mas infelizmente hoje está. Só que Deus, enquanto promulgava, falou assim, olha, agora vocês vão sofrer, a mulher vai ter dor para dar o parto, você vai sofrer para ter o fruto da terra, o teu descendente ferirás a cabeça da serpente, ela lhe picará o calcanhar. Deus já disse ali para eles, olha, vocês vão ter descendência. Vocês não vão morrer de já. Sua vida vai acabar. Seus dias terão fim. Só que você terá um descendente. E eles perceberam que Deus falou assim, olha, eu vou te restaurar o jardim. O teu descendente pisará a cabeça da serpente e a vencerá. Essa é a promessa que Deus faz para Adão e Eva. Esse descendente veio há pouco mais de 2000 anos. O nome dele era Jesus Cristo. E o que ele fez? Porque, olha, se a consequência do pecado é a morte, já surgem duas perguntas. Primeiro, o que é a morte pela Bíblia? E segundo, eu estou condenado à morte? Eu sou pecador, então eu não tenho mais chance de salvação? Ou tem como? Tem como pedir perdão? Tem como redimir meus pecados? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre a morte? O que a Bíblia fala sobre a confissão de pecados e o perdão?
Sobre a morte, veremos no próximo domingo. E sobre fé, arrependimento e confissão, veremos bastante domingo no outro. Eu aguardo vocês aqui. E antes de acabarmos o vídeo de hoje, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. É importante você ser inscrito para que o vídeo seja notificado para você. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos para que o conhecimento bíblico se espalhe cada vez mais. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês e que pela palavra de Deus, pelo poder do Senhor, cada um possa estudar esse livro tão maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho. Pai querido, Senhor divina misericórdia, estamos nesse momento, Senhor, na Tua santa presença, clamando a Ti, meu Deus. Clamando a Ti pelo Teu perdão, pelo Teu amor, clamando a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, para que nós, através do Teu Santo Espírito, Pai, possamos compreender mais e mais essa santa palavra. Até o momento eles sabem agora, Pai, por que sofremos, por que existe o mal, Pai. Mas sabemos pela Tua palavra que o Senhor tem muito mais coisas para nos revelar. Então, que todos que estão assistindo esse vídeo neste momento possam estar aqui todos os dias para aprender um pouquinho mais do que a palavra de Deus vem trazendo. Senhor, sabemos que a Sua maravilhosa promessa de retorno está para se cumprir e que cada um possa se entregar a Ti, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos, meu Deus. Amém. Queridos, aqui embaixo tem um link, caso você queira estudar a Bíblia sozinho comigo, mais aprofundado. Estou resumindo aqui, não estou deixando muita coisa de lado, para que não fique um vídeo muito longo. Eu gastaria meia hora, 40 minutos aqui facilmente. Então, se você deseja estudar a Bíblia, se você deseja estudar ela mais a fundo e até de maneira um pouco mais rápida os temas, mande mensagem para esse link que está aqui embaixo. E aí nós marcamos de forma totalmente gratuita, não vou cobrar nenhum centavo. Nada! E nós vamos estudar a Bíblia juntos. Eu estou aqui, apenas como instrumento de Deus para ajudar vocês a alcançarem a verdade que somente existe nesse livro. Fique com Deus, meus queridos, e até amanhã. Tchau, tchau.